restauração é uma dessas chaves que a gente precisa realmente virar ali, acionar essa chave, ligar esse motor. Eles começaram e a gente tem que começar. A Aliança pela Restauração na Amazônia está em Chengdu, na China, discutindo com vários atores de pelo menos 28 países diversos desafios que são comuns a todos esses países e também as diversas estratégias voltadas à conservação e à restauração de suas áreas, que envolve desde estratégias voltadas a comando e controle, mas também ações de bioeconomia, envolvimento comunitário e geração de empregos às comunidades. E aí estou aqui com o Thiago Belotti, do Ministério do Meio Ambiente, diretor de Florestas, que tem as suas diversas impressões aí sobre esse evento. Então, Marcelo, é sempre uma alegria a gente ir em outro país e conhecer as iniciativas, conhecer as experiências, as dores, as virtudes de cada estratégia que é implementada, né, em territórios internacionais, assim. Eu, particularmente, fico muito feliz porque a gente está num país que é a grande liderança em restauração em escala, que tem uma governança, tem um modelo de implementação muito peculiar e a gente também precisa se inspirar nesse modelo para que a gente consiga dar escala no Brasil. Eu acho que uma coisa também que a gente traz muito forte como aprendizado e traz para a China enquanto forma de fazê-los entender a nossa maneira de restaurar é a partir dos territórios da restauração, né? Os territórios da restauração são aquelas regiões, aqueles espaços onde a gente, de fato, vai consolidar uma cadeia produtiva que consiga dar escala para a restauração. Então, se a gente se inspira no modelo que a gente viu aqui chinês, com esse modelo que a gente está criando de território da restauração, né, com uma condução construída de dentro para fora, eu acho que a conexão desses dois mundos, né, dessas duas experiências, nos leva a um modelo que pode, de fato, gerar impacto na restauração, escala na restauração, mas, acima de tudo, participação social, e a gente viu isso aqui muito forte, participação social que mantém as pessoas no território, que deixa as pessoas felizes no território e garante segurança alimentar, garante incremento de renda, no fim, garante dignidade e uma qualidade de vida. Afinal, restauração é muito mais do que plantar árvore, restauração é feita para o bem-estar das pessoas, né? Eu acho que, nas minhas impressões, além de toda a questão da restauração, é como as unidades de conservação, na verdade aqui os parques nacionais, né, da China, eles estão importantes na estratégia de dar escala à restauração ecológica. E como que esses lugares eles são relevantes para a sociedade chinesa no sentido de conservação das espécies, inclusive de espécies que são ameaçadas de extinção. Sim. Ao longo do seu processo histórico aí. Então a gente viu assim que não só a China, mas diversos outros países, os países africanos, os países asiáticos, os demais países latino-americanos, né, têm desafios muito similares na implementação de suas estratégias. E quando a gente faz toda essa troca de conhecimentos aqui, que esse aqui é o grande nome do nosso workshop, é justamente voltado ali a gente entender o que cada um está fazendo de positivo, quais são os desafios enfrentados e como que essas coisas estão sendo superadas dentro de cada país. E a gente tem muita coisa a aprender, mas também muita coisa para ensinar. Todos os biomas brasileiros, as redes biotemáticas, a questão da restauração, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação são bons exemplos, mas que obviamente precisam ser aperfeiçoados. Eu acho que a gente leva na bagagem aqui uma série de bons casos de sucesso, né? E que nos inspiram também a voltar para o Brasil e melhorar nossas práticas, nossa atuação, conectar muito mais pessoas em torno dessas agendas tão relevantes. Eu acho que tem um ponto importante também que eu acho que a China mostra que planejamento de longo prazo, a implementação séria de um planejamento de longo prazo dá resultado, né? A restauração aqui não é de hoje,
né? A restauração aqui veio de de uma construção política, de se pensar a longo prazo, numa restauração que envolve conservação de espécies bandeira, conectividade, serviços ecossistêmicos, reabilitação de áreas degradadas. Restauração aqui é muito mais do que a restauração ecológica. Então, tudo isso, no modelo de governança eficiente, com uma implementação eficiente, a gente viu no campo como que isso gera impacto. A gente tem a faca e o queijo na mão para fazer isso no Brasil. Como você falou, a gente tem as redes de restauração, a gente tem uma Conaveg, que é um espaço muito forte. Enfim, a gente tem a capacidade de articular com os outros ministérios, outras secretarias, os estados. Acho que a gente está num bom momento, a gente sai daqui inspirado e no bom momento de, a partir do que a gente aprendeu aqui, não só com China, mas com os outros países também, né? Levar para o Brasil um modelo a partir dos territórios, novamente reforço, um modelo que gere escala em restauração, a partir, né, do setor privado, a partir também do poder público, seja nacional e subnacional, mas sempre com as pessoas no meio, no centro, né? Isso ficou muito forte e latente para mim aqui. Restauração aqui, ainda que tenha um urso panda enquanto espécie bandeira, ainda que olhe qualidade de água, ainda que olhe reabilitação, no final das contas, a restauração ela é feita para impactar as pessoas, para dar qualidade de vida para as pessoas, para gerar renda para as pessoas, para manter as pessoas no seu território. Então a gente tem que levar isso para o Brasil, ou melhor, a gente tem que dar escala no que a gente está fazendo no Brasil, que é isso também, né? E obviamente que são governanças, são países com suas diferenças em termos de governança, e o nosso desafio, e a gente sempre conversa com todo mundo, né, dentro do Conaveg, dos coletivos de maneira geral, é como que todas essas nossos diferentes entendimentos dentro do nosso sistema de governança brasileiro, ele consegue convergir para boas ações, da conservação e para a restauração, que é o grande tema desse debate aqui. Então, assim, acho que as mensagens finais que ficaram ali, a mensagem da importância da conservação e da restauração para a geração de emprego, para a renda das pessoas, de desenvolvimento de alternativas econômicas dentro e no entorno das áreas protegidas, o caso que a gente apresenta da rede de sementes, que é um case interessante, assim, que une de fato, assim, a conservação de áreas e ao mesmo tempo a restauração, gerando empregos, engajando mulheres, engajando jovens. São situações como essa que têm sido discutidas no debate internacional. Então a gente está... o que a gente está discutindo no Brasil, Thiago, ele não está distante do que está sendo discutido a nível internacional. Eu acho que isso é muito interessante a gente também compartilhar muito com a nossa galera lá e entender como isso tem funcionado. E só complementando, assim, como eu falei que a gente está com a faca e o queijo na mão, acho que a gente tem que começar a fazer. A gente não tem que ter medo de errar. Acho que o governo chinês, né, a experiência chinesa mostra isso, né? Eles fizeram, tinham um planejamento de longo prazo, fizeram, erraram, reconheceram o erro e estão adaptando, fazendo um manejo adaptativo para consertar. Por exemplo, a restauração deles tem um desafio enorme da diversidade biológica, né? Então hoje eles focam nesse incremento de biodiversidade nas áreas restauradas, mas eles começaram e a gente tem que começar. Enquanto a gente faz, o tempo é curto, né? A gente tem a década da restauração que termina em 4, 5 anos. O mundo, né, urge por respostas contra as mudanças climáticas, contra a perda de espécies, contra o combate à desertificação. Então a gente tem que fazer. E enquanto a gente faz, a gente aprende e a gente maneja, né? A gente se adapta, mas a gente tem que seguir em frente. Isso é interessante, porque a China foi o único país que conseguiu sair do mapa de desertificação, né? Justamente por causa dos seus esforços de restauração. Sim. Então, assim, isso é muito importante. E a grande motivação também que a gente viu aqui é muito similar ao que a gente está enfrentando no Brasil, que é a questão hídrica. Então, assim, a restauração tem sido feita para conectividade, para a questão das espécies, mas também por uma questão do serviço ecossistêmico essencial para os humanos, que é garantia hídrica. E a gente tem enfrentado na Amazônia, em todos os ecossistemas brasileiros, dificuldades hídricas em momentos ali de secas intensas, e a restauração é uma dessas chaves que a gente precisa realmente virar ali, acionar essa chave, ligar esse motor e fazer com que a gente avance a passos mais largos
para a gente conseguir atingir as metas nacionais, né, acordadas a nível internacional também. Então, quero agradecer aqui em nome da Aliança, Thiago, o governo brasileiro, o Banco Mundial, o governo chinês, os colegas que estão aqui participando com a gente, da oportunidade de compartilhar esse momento, compartilhar a experiência e aprender um montão também. Cara, eu que agradeço, tá? Sim. Além da amizade que a gente tem com os coletivos, a gente reconhece muito a importância dos coletivos para a gente fazer uma restauração inclusiva, com participação de todos em escala. Eu acho que a gente sai com o dever de casa, que é conversar com nossos pares, engajar os nossos pares, respirar, sentar. A gente tem a Conaveg para isso, para acelerar a restauração. No final do dia, o que a gente quer é acelerar a restauração. Insisto que os territórios, né, são uma estratégia importante para a gente chegar, mas a gente precisa acelerar e a gente precisa acelerar junto com os coletivos. A gente não vai conseguir dar escala em restauração sem que os coletivos estejam junto com a gente. Pela minha felicidade, os coletivos estão muito ativos dentro da Conaveg, fora da Conaveg, né, nos seus espaços. Eu acho que isso é o que fica para mim também de esperança, né? Voltar para o Brasil e saber que a gente está no mesmo lado, atuando em prol de uma restauração inclusiva. Isso aí. Valeu.